Você acorda de manhã com o rosto todo brilhando, mesmo tendo dormindo com a pele limpa. A base que você passou some toda até meio-dia. Escorre, racha. Você também já trocou de sabonete, já mudou skincare não sei quantas vezes, comprou tudo que tem escrito pele oleosa no rótulo. E nada controla esse brilho. Aí você se convenceu de uma coisa, que tem pele oleosa e pronto. Mas pode ser que não seja bem assim. Pode ser que a sua pele esteja desidratada, perdendo água e respondendo com mais gordura para tentar se proteger. Essa é uma das maiores confusões que eu vejo no meu dia a dia e tá por trás de boa parte das rotinas de skincare que não funcionam. Então hoje você vai entender por que a sua pele faz isso e o que dá para fazer para sair desse ciclo vicioso. Então assim, a primeira coisa que a gente precisa separar é o que é oleosidade e o que é hidratação. Oleosidade é a produção de sebo, que é a gordura, o brilho que as glândulas da pele produzem. Hidratação é água que fica retida dentro da pele, é a água da pele. São dois sistemas totalmente independentes, gente. Um não tem a ver com o outro. E é por isso que dá para ter excesso de gordura com falta de água ao mesmo tempo no mesmo rosto, na mesma pele. E isso é justamente o tipo mais comum. A pele oleosa e desidratada. Aquela que a mulher nunca consegue controlar. Porque trata só o sebo e esquece da água. Acha que tudo é gordura. E para você entender por que a água vaza, pensa na camada mais de fora da pele, como uma parede de tijolinhos, de tijolos. As células, elas são os tijolos. E entre um tijolo e outro, tem como se fosse um cimentinho, que é uma mistura de gordura boa, de ceramidas, de colesterol, de ácidos graxos, essa liga, esse cimento que segura a água dentro e barra a sujeira, a poluição, bactérias, infecções, tudo de ruim de fora. E essa parede tem um nome técnico, é a barreira cutânea. Quando o cimento enfraquece, a parede fica cheia de frestinhas, a água escapa e os agressores conseguem entrar. Essa água que escapa também tem nome, a gente chama de TEWL, que é a perda de água transepidérmica através da própria pele. Com a barreira cutânea inteira, essa perda é mínima, quase nada. Com a barreira comprometida, ela dispara e a pele vai perdendo hidratação sozinha, sem parar, sem nenhum fator de fora que esteja agindo nela para ela piorar. E aqui que mora o erro que eu mais corrijo no consultório. A paciente, ela acha que hidratar vai deixar o rosto mais oleoso e ela foge do hidratante. Fala, minha pele não precisa de hidratante. Olha, eu falo sempre, hidratante tem o objetivo de aumentar a água da pele e oleosidade é produção de gordura. São coisas totalmente diferentes. Claro que você tem que usar um hidratante específico para pele oleosa, mas recuperar a barreira cutânea é realmente essencial para todos os tipos de pele, da mais seca à mais oleosa. Eu atendi uma paciente que chegou com uma frase pronta: doutora, minha pele é muito oleosa. Eu já tentei de tudo. 44 anos, advogada, o dia inteiro em audiência ou computador e às 10 da manhã o rosto já brilhando, papel absorvente na bolsa desde a época da faculdade, ela me falou. Aí eu perguntei a rotina. Sabonete com ácido salicílico 2 vezes ao dia, tônico adstringente, argila 3 vezes por semana. E uma coisa que ela falou também para mim com orgulho: hidratante eu não consigo nem pensar em usar, doutora. Então eu pedi para ela lavar o rosto. Falei, lava o rosto ali, senta comigo uns 5 minutos sem passar nada. O que apareceu? Um repuxamento, uma descamação na lateral do nariz, uma vermelhidão, uma pele irritada, sensível às linhas que sumiam quando eu esticava a pele. Quando eu esticava assim a pele com o dedo,
as linhas sumiam. E na zona T, o brilho já querendo voltar. Essa pele estava extremamente desidratada há muitos e muitos anos. A glândula sebácea, ela produz gordura, mas quem segura a água é outra estrutura, é essa barreira cutânea que eu falei para vocês. Então, quando você agride essa barreira todo dia, a água evapora. E a pele responde produzindo mais sebo para tampar esses buracos. E ela passou 12 anos alimentando exatamente aquilo que queria eliminar por falta de conhecimento, de saber exatamente o que estava acontecendo. Então eu tirei o sabonete ácido da manhã, tirei o tônico, coloquei hidratante leve com niacinamida, pedi 30 dias de paciência para que essa pele conseguisse se recuperar, 30 dias de chance. E medir a hidratação dela ali mesmo no consultório, na primeira consulta. Tem uma tecnologia que é exatamente para isso, para a gente discutir e provar com números que às vezes são necessários. Em 90 dias ela me falou uma frase que eu guardei. Eu achava que minha pele era oleosa e ela estava com sede esse tempo todo. Agora, deixa eu te explicar o motor disso tudo. Porque é um ciclo que se alimenta sozinho, em 4 passos. Primeiro, a barreira, ela se compromete por sabonete agressivo, por excesso de lavagem, por ar seco, por produtos inadequados. Segundo, com a barreira frágil, aquela perda de água aumenta e a pele desidrata. Terceiro, para compensar a falta de proteção, as glândulas produzem mais sebo e vem mais brilho. E o quarto passo fecha a confusão aí. A mulher vê mais oleosidade, lava mais o rosto, agride ainda mais a barreira e o ciclo começa a se repetir do zero toda vez. É isso que faz a pele parecer oleosa para sempre, por mais que você viva se esforçando para cuidar. E é por isso que lavar demais é um tiro no pé. Cada vez que você lava com sabonete, você tira aquela camada de gordura que protege a barreira, principalmente se for um sabonete agressivo, um sabonete para pele muito oleosa. Sem ela, a pele perde água rápido e aciona mais gordura, mais sebo para se defender e faz o efeito rebote de novo. A frequência certa é no máximo 2 a 3 vezes ao dia, com sabonete adequado por tipo de pele. Se você sente muita necessidade de lavar mais vezes, molha só com água nessas vezes. Lavar mais não controla a oleosidade. Lavar mais acaba intensificando. E tem uma cena que quase toda mulher reconhece: ir dormir com o rosto limpinho e acordar brilhando. Por que que isso acontece? Durante a noite, a pele entra em modo de regeneração. Se a barreira está comprometida, ela trabalha mais para se proteger e produz mais sebo. Junta com ar-condicionado, que resseca demais o ambiente. Ele trabalha puxando água do ambiente e a pele está nesse ambiente, então ele puxa ainda mais água da pele. E aí também está armado esse ciclo a noite inteira de ressecamento e produção de sebo. Por isso que tanta gente dorme com o rosto limpo e acorda oleosa. E para quem é da nossa região, um alerta maior ainda. A umidade do ar aqui em Cuiabá, ela cai abaixo de 15% no período de seca. E esse ar seco é um dos piores cenários que existem para barreira cutânea e torna esse problema ainda mais comum e mais urgente para quem vive aqui. Agora a base, porque esse é o sinal mais visível de tudo. Sabe quando você passa a base de manhã, fica linda e umas horas depois ela ou racha ou fica quebrada, descascando, com aquela casquinha se soltando no rosto? A gente costuma culpar a base, mudar de base, comprar outra, mas o problema não está nela. Quando a maquiagem é aplicada em cima de uma pele desidratada, com a barreira comprometida, o que acontece é que aquela superfície não tem hidratação para se unir ao produto e sustentar essa cobertura. Então, a base racha ao longo do dia. É falta de um skincare adequado, numa rotina por baixo. Sobre uma barreira saudável, a maquiagem ela se adequa, ela gruda melhor, ela fica mais homogênea e ela dura mais e não craquela. Eu tenho um caso bem de perto, que é a Tati, que viveu e me autorizou a compartilhar com vocês. Ela usava aloe vera e um creme hidratante. E a base sempre ruim,
craquelando nela. Quando ela trocou para um produto que restaurava melhor a barreira dela, no caso dela, o Cicaplast, o problema simplesmente sumiu. A pele dela precisava de mais hidratação. Uma hidratação adequada para a barreira cutânea dela se recuperar. Porque aquilo que ela achava que era pele oleosa era uma pele desidratada com oleosidade de rebote. Então, vamos para o que realmente importa. Como sair disso? O primeiro passo é parar de agredir, ajustar essa lavagem para aquelas 2, no máximo 3 vezes ao dia. O segundo passo é devolver para a pele o que ela perdeu de verdade. Então, restaurar a barreira. Lembra da história do cimento que eu falei lá entre os tijolinhos? Então, um hidratante com ceramidas, com ácidos graxos, com colesterol, isso repõe exatamente esses componentes do nosso cimento cutâneo. E uma dica que faz toda a diferença, aplicar logo depois de ter lavado o rosto ou depois do banho, com a pele ainda úmida. Assim como no corpo, isso potencializa a absorção dos hidratantes. Para a pele oleosa, o formato ideal é um sérum, um gel ou um gel creme. É uma textura mais leve e não deixa aquela sensação gordurosa dos cremes ou das pomadas mais pesadas. Os ativos que eu mais gosto são o ácido hialurônico, que segura a água, a niacinamida, que hidrata, ajuda também a controlar a oleosidade e a fechar os poros, a ceramida, a glicerina, o pantenol. E o que evitar nessa pele? Fórmulas ricas em pesados, como petrolato, como lanolina, como ceras, manteigas, que no nosso clima retêm o calor e o sebo e deixam a pele com aquela sensação de peso. E ésteres comedogênios, como o isopropil miristate e o isopropil palmitato, que se acumulam no folículo. Esses, quando eles aparecerem entre os primeiros componentes, ingredientes ali do rótulo, é sinal de que a fórmula não é adequada, não foi pensada para uma pele oleosa. Você pode usar o hidratante de manhã, antes do protetor solar, e à noite, depois da limpeza, aquele gel creme leve, à noite faz o rosto acordar mais hidratadinho, não tão oleoso. E o rosto que acorda hidratado, ele acorda pronto para maquiagem, para o dia, para produzir menos gordura. Mas aí você me pergunta, doutora, como que eu vou saber que era desidratação o tempo todo? Então, pelos sinais. Aquele rosto oleoso, quando ele recebe hidratação de verdade, ele para de acordar tão brilhoso. As bases que craquelavam, elas começam a durar o dia inteiro. Os poros parecem menos evidentes. São esses sinais que a sua pele estava com sede, estava precisando de hidratação e não com excesso de gordura de verdade. E eu preciso que você dê um tempinho, porque a barreira cutânea, ela leva de 2 a 4 semanas para se recuperar. E o brilho ele vai se reduzindo aos poucos, à medida que o rebote cessa. Agora, com toda honestidade, uma coisa importante, o diagnóstico do seu tipo de pele e a escolha do hidratante ideal para você dependem da avaliação individual. Esse tempo de 2 a 4 semanas é uma referência geral. Em barreira muito comprometida, pode demorar mais. E se você tem acne, tem rosácea, alguma doença inflamatória da pele junto, isso precisa de avaliação com um dermatologista, porque pele oleosa com tendência a acne, ela tem outras considerações e não se resolve só com qualquer hidratante oil free. Antes de eu falar o nome da marca que eu indico, o que importa é o rótulo. Textura leve, ceramida e niacinamida. Produto que fecha esses 3 componentes é mais raro do que vocês imaginam. Às vezes eu manipulo por conta disso. Mas o que eu mais indico é o CeraVe Oil Control. Se não achar, o da Salve Anti-Oleosidade também é uma boa opção e resolve bem. Só não tem ceramida, então ele hidrata e controla o brilho, mas não repara a barreira de forma tão intensa do mesmo jeito. E olha, nos casos mais específicos, aquela pele oleosa que vem junto com acne, com melasma, com sensibilidade, aquela sensibilidade alta, irritação, vermelhidão, uma avaliação ajuda a entender o que está realmente acontecendo com a barreira da sua pele. É o que a gente faz na avaliação. Analisa, entende a história,
daquele rosto específico e monta o protocolo certo para aquele rosto, porque cada pele tem e conta a sua história. Então, resumindo, oleosidade é gordura, hidratação é água, e na maioria das vezes, aquele brilho que não passa é a sua pele pedindo água e não pedindo menos cuidado. Se você se reconheceu nisso, o primeiro passo é simples. Troca o sabonete agressivo por um adequado, lava no máximo 2, 3 vezes ao dia e introduz um hidratante de barreira de manhã e à noite. E dá para sua pele de 2 a 4 semanas de cuidado, de paciência para ela te responder. Cuidar da pele é responsabilidade com a gente mesma, não é vaidade. E só de ter esse cuidado, a gente já vai estar muito melhor daqui a um tempo. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar a sua pele de um jeito diferente, compartilha com aquela amiga que vive reclamando que a base dela não dura até o meio-dia, que a pele é muito oleosa. Porque pode ser exatamente isso que está acontecendo com ela. E ativa o sininho aqui para não perder os próximos vídeos, que toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Estou à disposição e um beijão para vocês.